E aí galera, vamos para mais conteúdo extra de Jujutsu Kaisen. Eu nem imaginava que fosse fazer conteúdo extra a essa altura do campeonato de Jujutsu Kaisen, mas vamos a eles. Diferentemente do último vídeo, isso daqui não veio no epílogo, mas sim foi um adicional no meio da história. São páginas extras, mas de capítulos anteriores. Mas primeiro eu vou te mostrar 4 artes que foi também lançada junto com esse último capítulo. A gente tem a arte do Satoru Gojo, que é uma arte muito bonita, eu gostei muito, do Nanami e também do Chozo. Chozo, esse personagem que eu vou mostrar bastante nesse vídeo, porque as páginas extras são justamente do Chozo. A gente também tem uma arte do Itadori junto com o Sukuna, que é uma arte dos dois dançando na neve, né? Achei essa daqui muito legal, a cara do Sukuna é impagável, pistola com a situação, mas achei muito engraçado isso daqui. Me remete muito à expansão de domínio do Itadori. Nessa publicação a gente também teve redesenhos. O primeiro redesenho que a gente tem aqui é da expansão de domínio do Sukuna, no momento em que o Yuta, possuindo o corpo do Satoru Gojo, utiliza o seu domínio para tentar combater o Sukuna. A gente vê que a expansão de domínio do Sukuna está diferente aqui. Nesse momento da história, o Sukuna tinha modificado um pouco a sua expansão de domínio pelo fato de ter perdido a maioria dos seus braços e ter que utilizar somente um dos seus braços para criar a sua expansão de domínio, e também pelo fato de que ele estava muito exausto, e aí sua expansão de domínio não estava tendo aquela forma que a gente já conhece. Ainda assim, ficou muito legal a expansão de domínio do Sukuna aqui, e bem diferente também. Outros redesenhos que a gente teve foi de qualidade, aumentaram a qualidade, principalmente nesse capítulo que a qualidade estava muito baixa. A gente vê que, só comparando aqui um do lado do outro, o Satoru Gojo e o Sukuna estão bem melhores desenhados. E esse que, na minha opinião, foi um dos quadros mais feios do Satoru Gojo, ou do Yuta no corpo do Satoru Gojo, foi completamente refeito. Aqui a gente vê uma qualidade muito maior na parte de repostagem. Basicamente foi feito do zero, né? Porque mudou completamente, tá bem melhor. E agora vamos para o conteúdo original de fato. Só te contextualizando o que está acontecendo aqui, foi justamente no momento em que o Sukuna utilizou a flecha de fogo e o Chozo decidiu proteger o seu irmãozinho Itadori, dando a vida nesse processo. Agora a gente tem muito mais páginas mostrando o que aconteceu de fato. A gente tinha noção, né, do que tinha acontecido, mas agora está bem explicado. A gente vê que o Chozo começou a transformar a sua energia amaldiçoada em sangue sem parar. É isso que essas falas estão dizendo. Ele está pensando, ele está tentando se concentrar em transformar a sua energia em sangue sem parar. Isso tudo para manter a casca de sangue que ele estava criando. Logo em seguida, na outra página, a gente vê a visão do Chozo, né, olhando para o seu irmão, e a gente vê somente os pensamentos de novo do Chozo. Ele está frenético nessa parte, ele está dando a sua vida pelo seu irmão, e ele está se motivando. Ele está dizendo aqui, coloque sua vida em risco, tudo pelos seus irmãos mais novos, esse tipo de coisa. Então aqui a gente já tem o que de fato o Chozo fez para conseguir resistir ao poder mais poderoso, né, de Jujutsu Kaisen, e também a motivação dele, que é salvar o seu irmão. Logo em seguida a gente vê novamente, eu acho que todos os personagens importantes teve isso daqui, que é aquele momento pós-morte, né, onde ele reencontra as pessoas de valor para ele no pós-morte. A gente vê o Eso e o Keitizo, o Eso dizendo que está ok, nós pressionamos demais você para acabar tomando conta dos irmãos mais novos. Tudo colocado nas suas costas. O Keitizo também vem e fala que ele está se desculpando demais, mais do que o normal, isso não se parece muito com ele. O Chozo então fala, realmente, parece que eu tô fazendo mais ou menos isso. Keitizo e Eso então perguntam qual é as palavras finais do Chozo, e ele fala, me desculpe, para vocês dois. E essa daqui é uma tradução que só dá para entender em japonês. Se você traduzir ao pé da letra e ver me desculpe, não traz o sentido completo dessa palavra que foi utilizada em japonês, porque
é ao mesmo tempo um me desculpe com um obrigado. É aquele negócio de kanji, esse tipo de coisa, então tem um sentido duplo aqui. Por isso ele está agradecendo e também pedindo desculpa aos seus irmãos. E essa é a despedida do Choso. Então a gente teve um prolongamento e uma explicação do que aconteceu nessa luta do Choso. E eu achei bem melhor, né? Porque deu um desfecho muito mais legal para um personagem que é muito querido. Quanto à explicação, a gente já tinha deduzido isso, mas agora deixou explícito. Ele basicamente se esgotou, transformando toda a sua energia amaldiçoada em sangue para que conseguisse manter aquela casca lá e proteger seu irmão. Mas não para por aqui não, porque agora a gente tem um adendo. Porque entre capítulos, às vezes tem alguns comentários do autor. E agora a gente tem um comentário do GG Akutami sobre o avô do Itadori e também do Sukuna. A gente tem essa imagem e o comentário dizendo que, para ser preciso, não é o pai do Itadori, mas sim o avô que divide a mesma alma com o Sukuna. E a gente vê a semelhança entre os dois, né? Ele colocou justamente a imagem dos dois, um ao lado do outro, para mostrar a semelhança entre o avô do Itadori e o próprio Sukuna, reforçando também uma teoria muito antiga, tudo antes de vir essa explicação toda da mesma alma, esse tipo de coisa, de que eles tinham algum tipo de parentesco, porque realmente o avô do Itadori era muito parecido com o Sukuna. Então a gente agora tem a confirmação, não é o pai do Itadori que dividia a mesma alma que o Sukuna, mas sim o avô. Então a semelhança física aqui tá na cara, né? Porém, só para deixar bem claro e explicar aqui o contexto disso tudo, a gente já sabe também que, apesar de ser o avô que carrega esse tipo de coisa, essa alma semelhante ao do Sukuna, o Itadori também herdou o potencial do Sukuna. Pelo seu avô ter recebido a alma do irmão gêmeo do Sukuna, o Itadori também carregou esse gene, esse potencial. Por isso que a Uraumi fala que o Itadori talvez tenha o mesmo potencial que o Sukuna durante a explicação do próprio Sukuna. Então, mesmo o Yuji não sendo a pessoa que carrega a outra metade da alma do Sukuna, ele também carrega esse potencial. É como se passasse de geração em geração esse potencial do Sukuna. Deu pra entender? Outras adições também que a gente teve do GG Akutami só foram comentários, como por exemplo esse daqui, onde ele diz que ele chegou até aqui sem saber absolutamente nada sobre cores, provavelmente se referindo também aos poderes do Satoru Gojo que envolvem cores, né? Então a gente vê que ele não sabia muita coisa sobre cores, mas fez o seu melhor. A gente também tem esse outro painel dizendo que algum dia nós nos veremos de novo. Na minha opinião, isso daqui só é uma despedida mesmo, não quer dizer muita coisa. E por fim, a gente tem um desenho de um restaurante que existe de verdade, da cidade natal do Itadori. Então eu achei bem interessante ele desenhar e de uma forma muito igual ao que parece na realidade. Bem interessante, é uma homenagem a esse restaurante que existe na realidade, sendo esses os scratches, sendo esse os adicionais que o GG Akutami fez. Mas e aí, o que você mais gostou disso tudo? Deixa aqui nos comentários.